Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um SementeCast. Tô aqui eu, Leonardo Afonso. Olá. E Daniela Souza. Hoje a gente está com um episódio um pouco diferente, né? A gente está começando a trazer convidados de áreas diferentes e é um prazer muito grande estar recebendo essa galera aqui, galera pesada. Né? Hoje a gente está recebendo o pessoal da Felício Filho, advogados, e queria que vocês conhecessem, né? O William, o Mário e o Michael, né, Dani? Sim, queridos, que cuida já de muita gente, que tem um escritório no centro do Rio e que eu morro de orgulho de cada um. A gente quer entender um pouco da história de vocês. Pode ser individualmente primeiro, depois no coletivo, como se encontraram na vida, né? Se foi na faculdade, ou se foi depois. E casos que podem contribuir, né? Informações mesmo para quem vai ouvir a gente. A gente queria saber de vocês, assim, como é que a gente faz primeiro? A gente costuma apresentar. Mas a gente está mudando essa dinâmica. Porque às vezes só apresentar, né, a parte profissional não é o suficiente. A gente quer conhecer vocês mesmo. Sim. E aí eu queria que vocês se apresentassem para as pessoas do jeito que vocês quiserem. Né? Não precisa exatamente falar da parte profissional, mas quem são vocês? E aí eu acho que é legal a gente conhecer um por um aqui. Bora? Quem começa? Bom, Dani já me conhece há muito tempo, né? Mas desde o ensino médio. Eu dei aula para ele, não fala muito, senão vão descobrir minha idade. Deu aula pro terceiro ano do ensino médio e depois veio muita coisa. Além de psicóloga, foi minha amiga até hoje me ouve muito. Sou advogado, né? Fiz o quê? Um ano e meio? Um ano e meio só, né? Um ano e meio, mas já de muita luta, cuidando de muitas pessoas. Antes de direito, né? Eu lembro que eu fiz geografia um tempo, fiz um ano e meio. E isso foi fundamental até para minha formação atual, até para ver mais a sociedade, contribuir com isso, ver esse lado, isso foi muito importante. E ingressei, né, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, foi 5 anos maravilhosos que eu conheci esses dois aqui, totalmente diferente um do outro, mas que nós três se complementam muito bem. Vocês são colegas de graduação mesmo. Isso. O Mário era nosso veterano, né? Chegando na faculdade, no primeiro dia já colocaram o professor falso, aquele negócio todo, e 5 anos depois viramos sócios. Então, que bacana, né? É isso. Legal, O William fala de 1 ano e meio de atuação, mas eu posso comprovar que isso começou muito antes. Ele fez estágio na Defensoria Pública, né? Foi. E também na Vara da Infância? Fiz Vara da Infância e Cível, né? Fiz Ministério Público e Gabinete do Tribunal, né? Mas acho que o melhor estágio que eu já fiz na minha vida foi Defensoria. Mesmo sendo o mais complexo, que a gente tem mais atuação com vulnerabilidades sociais, com idoso, com criança, com crimes, foi o mais importante, até construção como pessoa também, como atuante hoje, até o nosso lado muito específico com os nossos clientes, de estar de frente com eles, de entender cada situação, de o que você está sentindo, ver o cliente não como uma tela, como um processo, porque às vezes, eu vi um advogado falando isso outro dia, que quando estamos vendo um processo, são ali palavras, PDFs, mas além daquilo ali, você pode ter um despejo de uma pessoa, você pode ter uma medida protetiva, você tem uma pessoa que está precisando de alimentos, você tem uma pessoa que está precisando de medicamento, a gente vai comentar muito sobre isso aqui, de tratamento hospitalar, ou seja, são relações interpessoais muito grandes. E sabe? Vidas em jogo, né? Vidas em jogo, sabe? Então, é o jeito que a gente atua, que é muito à frente do cliente. Muito, eu tô te ouvindo. Ontem mesmo eu acordei com uma mensagem de uma cliente, assim mesmo, doutor, e ela já tinha advogado. Só que o advogado não estava muito presente com ela. E o filho dela tem TEA, né? E ela estava precisando de ajuda e tal. A primeira mensagem que eu acordei foi: doutor, me ajuda. Nossa, tipo assim, poxa, a pessoa vê se está dependendo de você, sabe? Então, às vezes, olha a diferença que você pode fazer na sociedade, sabe? Legal. E faz, tá? Também sou testemunha disso. Vai na casa, pega na mão, vai na delegacia junto. E você, Mário? Bom, muito prazer, muito obrigado pelo convite, tá? Meu nome é Mário, também eu os conheci na Rural, nós fizemos a faculdade de Direito aqui juntos, aqui no campus de Nova Iguaçu.
Tenho 32 anos, sou cristão vascaíno. Coitado. Vascaíno. Três vascaínos, né? Inclusive esse escritório é formado Três por três vascaínos. vascaínos. Gente, como vocês sofrem, né? Por isso ficaram amigos, São entendi. guerreiros. Só minha esposa que é flamenguista, que não pôde estar aqui hoje, mas ela também atua com a gente. Tá mais feliz não veio, né, gente? Ela deve estar olhando o jogo. Mentira, tá não, tá ocupada. Então, eu os conheci, foi desse jeito que eles falaram. A gente tinha costume de dar trote às pessoas que estavam ingressando na faculdade. Festinhas, entendi. Mas era só coisas leves, né? Então, Compreendo. a gente fez um trotezinho leve que era um professor fake. A gente juntou todos os alunos novos na sala, com alguns veteranos, eu era um deles, estava lá como aluno e a gente colocou um aluno como professor falso. E o professor começou a falar sobre Kelsen, começou a falar sobre vários doutrinadores difíceis, alemães, e começou a falar vários termos para ver a cara de desespero. Ninguém levou caderno. E ninguém levou caderno. E ele falando, anota, escreve, vai cair na prova. E começou a fazer perguntas e todos desesperados até todo mundo entrar e fazer uma grande festa. Ai, que mostrar legal. para eles que era uma brincadeira. E agora falando um pouco mais sobre o profissional, a gente tem atuado aí com muita elegância, a gente vem atuando com muita ética, muito respeito aos clientes, porque todos nós aqui passamos realmente, o Will falou, Defensoria Pública forma muito caráter. Escola, né? Não só, a gente também veio de uma faculdade pública que é onde a gente conhece de tudo. Tanto do lado bom quanto do lado ruim das pessoas, a gente está no meio do que representa realmente a sociedade. Então, quando a gente vai fazer esse estágio na Defensoria Pública, que eu também tive a oportunidade de fazer, eu fiz na Vara Criminal e da Família, a gente aprende a ver realmente o sofrimento das pessoas. Que é uma pessoa, por exemplo, que está precisando de pensão alimentícia, uma que foi presa irregularmente porque comprou uma moto, por exemplo, que tinha um motor adulterado e ele não sabia, sabe? São pessoas muito humildes que nos buscam e a gente consegue entender e compreender o sentimento dela. Hoje a gente vê o desespero, a gente vê o lado da mãe, que o filho foi preso por um tráfico. A mãe não merece aquilo. A gente entende que a sociedade quer punir o aviãozinho e etc, mas a gente, quando olha nos olhos da mãe em desespero, sabe, pegando um pouco o resto do documento que ele tem, porque às vezes foi levado grande parte numa enchente, chega lá com uma certidão de nascimento toda molhada e mostra pra gente, pô, meu filho, ele é um menino bom, ele só estava fazendo isso, aquilo, me ajuda. São coisas que tocam a gente e mudam. Nossa. Entendeu? Então, a gente... Já me emociona. A gente aprende a atuar de uma maneira ética e com muito respeito e do lado realmente do nosso cliente, que é justamente por causa disso, que a gente entende, a gente realmente tenta salvar o direito deles. Que o papel do advogado é esse, é representar a pessoa, é como se fosse ela. Então, eu tenho certeza que qualquer pessoa que faria de tudo pelo seu filho, a gente também tem que fazer. Então, eu acho que é esse o valor principal do nosso escritório. Coisa bonita, gente. Representar a pessoa, né? Achei... Já me emocionei aqui já, hein? E aí ele começou falando de elegância e ética, eu vou dar uma terceira palavra, humanização, né? Ninguém é só um processo. Como na saúde, a gente fala, ninguém é só uma patologia, um CID, né? Tem uma pessoa, tem uma história, né? Por isso vocês estão aqui, viu? Diferenciados. Bem, gente, bom dia. E você pode? Meu nome é Maicon, agradeço o convite de vocês, fico muito honrado de estar aqui. Eu, assim como eles, também fiz Direito na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, nos conhecemos lá, né, como eles disseram. Eu, durante minha trajetória no ensino médio, a princípio eu não iria fazer Direito, até o momento em que eu fui chamado a atenção por um professor de História. Eu nunca me esqueço disso. Tiveram dois professores que me marcaram muito no meu ensino médio. O professor Samuel e o professor Varanda, os dois de História. Varanda? Varanda. Eu tive aula com Varanda Grande também. Varanda, um dos maiores professores que eu já tive até hoje. Excelente professor. Aqueles que marcam a vida. Ele me marcou porque eu lembro que ambos falavam pra mim, principalmente o Varanda, que ele falou assim, cara, você gosta de saber por que isso, por que aquilo, por que aquilo. E a única graduação que vai te dar essa resposta é Direito. Você gosta de entender por que as coisas funcionam dessa forma, porque alguém atua assim, porque alguém atua dessa forma. E é o Direito que vai te proporcionar isso. E aquilo foi uma virada de chave para mim. Então eu entrei no meu último ano de ensino médio já com a minha cabeça, eu vou fazer Direito. E nunca me arrependi da minha escolha. Fiz Direito.
A faculdade foi ótima, eu estudei numa grande universidade, como o Mário falou, na universidade pública a gente vê de tudo, e não só vê de tudo, a gente convive num ambiente que é plural. Sim, democrático. Acho que essa é a palavra, porque você sai da sua bolha, de uma vida que você tem anteriormente, em que você normalmente, né, as relações interpessoais, elas são marcadas pelo que você mais fica confortável, então são pessoas que parecem com você, sim, que não estão no seu convívio diário, e você vai para um ambiente em que as pessoas são totalmente diferentes, tiveram vivências diferentes, né? E eu fiz também estágio na Defensoria Pública, na vara de família, depois eu trabalhei em gabinete de vara civil e vara criminal, então fiz muitas audiências criminais. Fez uma minha também. Fiz uma sua. atuando, eu dou trabalho para advogado, viu? Atuando com magistrado. E eu sempre digo que quem modifica a sociedade, modifica o direito, não é o juiz, não é o Ministério Público. É a Defensoria e os advogados. Porque os tribunais, eles só vão modificar o seu entendimento se você tiver alguém para pedir. E é essa a nossa função. Como o Mário disse sobre a questão da representação, eu sempre acrescento outra coisa que eu sempre falo, né, que é o Estado, né, que a gente fala que o Estado, né, o governo, é um ente muito poderoso. E a última barreira que existe entre esse Estado e uma pessoa é você. Porque você tem de um lado um Estado que quer punir, que quer dar uma resposta para a sociedade, porque muitas vezes leis, casos são definidos para dar uma resposta para a sociedade. Nem sempre vai ser decidido o que é mais justo, o que a lei determina. Verdade. Às vezes o que a gente chama de direito penal simbólico, por exemplo, que você quer dar uma resposta para as pessoas. E a última barreira que pode impedir uma injustiça é você. E entra onde o Mário disse sobre a representação. Assim como um pai, uma mãe, o familiar vai fazer tudo pelaquela pessoa, você, enquanto advogado, você está ali para impedir que algo que não deveria ser feito, seja feito. Você é o último representante. E cabe você usar o conhecimento que você tem para que aquilo não aconteça. E eu acho que essa é a nossa principal missão. Usar tudo aquilo que nós aprendemos, que são palavras, que sem pessoas não adiantam de nada. Sim. E usar todo aquele conhecimento para ajudar outro ser humano. Eu acho que essa é a principal função da advocacia. Legal essa ideia, né, de pensar no direito como isso, assim, alguém que auxilia, né, alguém que é a última barreira para que talvez o coletivo não vá engolir o individual, né? Essa ideia do direito ser uma necessidade coletiva e às vezes não ser o mais justo. Sim. Olhando para a história, me parece que isso acontece, né? Tipo, em alguns momentos da história em que o certo era, né? O certo, especialmente aos mais vulneráveis, né? Sim, sim. Vocês são a voz de quem não tem voz, sim, né? Isso é fantástico. Eu fiquei com uma dúvida, assim, né? E eu acho que casa muito com o pessoal a ideia também da gente entender um pouco melhor como é que o direito influencia na nossa vida como um todo, né? Tu falou disso, eu faço as minhas anotaçõezinhas aqui, né? Básicas, que me parece que a garantia de direitos, ela tem muito a ver, ela pode influenciar muito a qualidade de vida, né? Sim, a ausência de determinadas, não me foge a palavra, né? Ou a ausência dessa garantia de direitos pode atrapalhar muito a qualidade de vida das pessoas, né? Certeza. Até a questão de educação em direito também, que às vezes as pessoas não sabem os direitos que ela tem e as garantias disso, sabe? Os mecanismos que ela tem, sabe? Uma coisa que eu já atuei muito é o simples direito à vida que está correlacionado ao direito à saúde, sabe? Um exemplo, a pessoa não tem dinheiro para comprar medicamento, ou um medicamento muito caro. E existe um procedimento que a gente consegue esse medicamento do Estado, sabe? E quanta gente não sabe disso? Às vezes eu vejo em programas de noticiário aquelas pessoas em frente a hospitais sem cirurgia, sem medicamento, o medicamento é muito caro, filas. Só que o direito à saúde ele é um direito social e está garantido na Constituição. E ele vem da própria dignidade humana. Sim. Sabe? Então é um direito intrínseco a todos. E o Estado priorizou isso para todo mundo. Então ele tem que dar. E como é que você consegue isso? Com as garantias. Você consegue ir ao Estado pedir com uma ação obrigacional, sabe? É uma coisa que a gente já pegou muito. Poxa, medicamento, às vezes são medicamentos baratos. Só que a vulnerabilidade é tão grande
que a gente vê muitas farmácias populares que não têm essa medicação. E você consegue ir ao Estado pedir isso, sabe? Olha a qualidade de vida que você vai dar às pessoas. Sim. Só que as pessoas não têm justamente essa educação em direito. Ela não sabe as Não faz garantias que ela ideia, tem. né, William? Isso. Eu trabalhei no SUS um tempo e muitas vezes quando chegava para mim lá no Departamento de Saúde Mental, eu mandava para o jurídico, falava, gente, olha só, não tem saúde mental sem comida na mesa, não tem saúde mental sem medicamento, não tem saúde mental sem direitos garantidos, né, assim, direitos mínimos que traz dignidade, eu acho que é o que você está falando, né, não tem saúde mental sem isso, então começamos errado, vamos primeiro para assistência jurídica, depois para assistência social e depois para saúde mental. Sim. Aprendi isso lá, sabe? E com você muito também. Convivendo com você. Tem horas que a saúde mental acaba sendo a terceira que tem que entrar, né? Ninguém tem saúde mental sem direitos garantidos, os mínimos, assim, pelo menos. Né? Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, que eu fiquei muito curioso, né? E aí eu vou fazer muitas perguntas. Eu acho que até a galera que tá vendo a gente, assim, deve começar a ter dúvida até sobre isso. Como assim? Eu tenho direito a coisas que eu não sei, né? Eu não tenho que correr atrás, eu tenho que dar todo o meu jeito, né? Quais, assim, os direitos que são mais direitos, esses direitos, assim, básicos, né? Que vocês acham que a população mais precisa saber, que as pessoas que estão assistindo aqui, tipo assim, nossa, eu não sabia disso. E como você já trabalha há muito tempo, né? Deve ter uma noção, assim, de quais esses direitos que a gente mais deveria saber que não sabe. Um letramento mesmo aqui, tá, gente? Pensa aí. Pela minha experiência, eu diria que são quase todos. Seria de todos os direitos fundamentais, para vocês terem uma ideia. Na semana passada, salvo engano, a novela das 9 passou um trecho sobre pensão alimentícia, que é uma personagem que precisou colocar outro personagem na justiça porque estava precisando de pensão alimentícia e ele não pagava. Após esse episódio, o aplicativo da Defensoria Pública do Rio de Janeiro teve mais de 170 mil pedidos de pensão alimentícia. Olha que legal, né, gente? Então, para vocês terem ideia, né? é algo que está no nosso dia a dia, pensão alimentícia. Eu acho que se a gente chegar para perguntar para qualquer pessoa, sabe que tem direito à pensão alimentícia. Porém, depois desse estalo de uma novela, que eles foram correr atrás. Então, se a gente aplicar um direito tão básico, que é o direito alimentar, a gente tem no estado do Rio de Janeiro 170 mil novos pedidos, eu acho que o direito à saúde, educação, moradia e todos os outros direitos que a gente trabalha também estão com esse déficit. Então, eu acho que a gente não... O direito, hoje em dia, ele teria que ter sido ensinado nas escolas. Principalmente a pessoa manusear o simples, que é o direito fundamental. Eu acho que ninguém na escola do ensino fundamental viu uma Constituição. E o nosso direito básico está lá. Claro, ninguém vai precisar ler todos os artigos da Constituição, mas todo mundo entender o que é o direito fundamental do artigo 5º, ou o direito de trabalho, e, enfim, direito de saúde, direito familiar. Eu acho que seria muito interessante a gente começar a explicar isso nas escolas. Tinha que estar lá no ensino médio, né? Sim, porque é uma régua que a gente aqui não aplica. A gente sai do ensino médio e muitas vezes a gente quer fazer um concurso público. E no concurso público cai direito constitucional e direito administrativo. Como a gente pode cobrar da população direito constitucional e direito administrativo se nas escolas não tem direito constitucional e direito administrativo? Isso já é uma forma de selecionar quem eles querem que passe. Sim. Então, eu acho que a gente está tolindo as pessoas de ter acesso ao direito de muitas maneiras. Muitas maneiras. E como a arte, às vezes, tem um papel fundamental, né? Um trecho de uma novela levanta uma... E até sobre esse tema, né, de pensão alimentícia, às vezes muitas pessoas sabem que têm o direito. Muitas pessoas sabem que podem procurar um advogado, uma defensoria pública, para que elas busquem, né, o pensionamento das crianças. Mas, às vezes, ou tem medo, ou esse entendimento fica condicionado, escutam ameaças, por exemplo, o que eu já vi muito. Olha, não, tá bom, se você for na justiça buscar seus direitos, eu também vou buscar os meus, eu vou tentar tirar a guarda de você. Ameaça, né? Então você fala isso para uma mãe, normalmente é uma mãe que está passando por uma situação, a mãe fala assim, não, é melhor deixar isso para lá, não vou pedir não. Não vou pedir essa pensão não, porque eu posso perder a guarda do meu filho. Isso acontece muito. Caramba, cara. Não é uma coisa que a gente está falando aqui assim, não, acontece esporadicamente. É uma coisa que acontece muito, né? Ou o que eu já vi também,
o caso que eu vi era um pai, né? O pai sem pagar pensão há muito tempo e começa a pagar e ele começa a usar o direito dele de visitação que ele tem como uma forma de pressionar, como uma forma de desincentivar a mãe que já está recebendo pensão, mas essa pensão está defasada, está errada, recentemente, processo. O que não é o suficiente. Que não é o suficiente. A maioria das vezes. Ou o valor é baixo, ou o valor está ok, mas assim, e os 50% das despesas médicas? Essa criança fica doente, essa criança precisa de medicamento. Por que o pai e a mãe não vão dividir? E às vezes isso não está fixado em sentença e ela avisa o pai, olha, preciso de tanto que eu comprei os remédios, manda a nota. E o pai fala, não, eu não vou pagar, o juiz não determinou isso. Ah, não, então eu vou buscar um advogado. Ah, então tá bom, então se você vai buscar um advogado, para incluir isso, eu também vou pedir outras coisas. E você começa uma guerra ali que quem é maior prejudicado é a criança. Sem dúvida nenhuma. Nesses casos, o maior prejudicado é a criança de ver essa situação. Em alguns casos as crianças são muito pequenas, né? Então elas não entendem totalmente o que está acontecendo, mas existem casos, o caso mesmo que eu estou lidando, são crianças acima de 12 anos. São adolescentes, na verdade, né? Sim. Para psicologia. Adolescência, começa com 12 agora, né? Então, assim, eles já sabem, eles já são capazes de olhar uma situação e ficar triste, ficar irritado. O impacto na saúde emocional é grande, né? Fora a alienação que acontece muito, nesses né? casos, né? Pais se separando e querendo passar para a criança a raiva que um está sentindo do outro. Difamação, isso né? acontece muito. Ofensas, humilhações. E aí vale dizer que a alienação parental é crime. Né? Que não é brincadeira, e não é, estou falando aqui o que eu acho, querido, guarda o que você acha, respeite a mãe, né, dessa criança, respeite o pai dessa criança, isso serve para os dois gêneros, não é uma questão de gênero, é uma questão de justiça, né, e aí a gente pode falar um pouco da emoção raiva, né, que é uma emoção tão difícil de lidar, quando na verdade ela serve só para fazer justiça, só não, né, porque é muito, mas... Sim. Enfim, ela mal regulada e mal administrada dentro de nós, né, pode gerar um caos. Né? A raiva pode gerar agressividade e crime. Então, a gente precisa entender sobre essa emoção e fazer o que ela se propõe a fazer, que é justiça. Né? Vocês falaram sobre essa questão da pensão alimentícia, né? A gente acaba recebendo no consultório assim, impactos, por exemplo, de um divórcio, impactos de relações que terminaram de uma maneira não tão... Eu ia falar amistosa, amigável é uma palavra boa, harmoniosa também, né? Que não acabaram de uma maneira tão harmoniosa, tão consensual. Boa, tá vendo? Eles têm as palavras, Mas não é bem assim na vida real, deixa eu contar pra vocês. Eu conto ou você conta, que não é bem assim. E me perguntei o que vem pra gente no consultório são às vezes os impactos emocionais, muitas vezes, né? Sim. Até da separação do casal individualmente, e pra gente vem assim, o impacto disso da criança mesmo. E vocês falaram sobre, assim, existem alguns direitos que assim, as pessoas não sabem que tem. Me parece que talvez essas duas coisas conversando, a gente pode até mitigar ou minimizar um pouco os impactos dessa separação, né? Tipo, que tipo de direitos a gente tem garantido que não necessitaria dessa briga interna, não necessitaria dessa quebra de braço, né? Que me parece que quando a gente tem a consciência disso, olha, não, você tem que fazer isso. Não, mas eu acho que não. Acho que essa briga, às vezes, até assim, um impacto emocional muito grande. Né? E dessa parte de divórcio ou de pensão alimentícia, que tipo de direito que vocês acham que, assim, que vale a pena que a justiça pode auxiliar, né? Até como forma de, olha, isso aqui você não precisa brigar, isso aqui já tá previsto em lei, sabe? Direito garantido por lei, né? Eu sempre adoro essa frase. É direito garantido por lei. Tá brigando por quê, querido? Vamos lá. Sim. É porque a gente fala muito que no direito, às vezes, sempre tem um ganhador e um perdedor. Mas nesses casos, não tem. Poxa, você está lidando com uma criança, às vezes, nesse meio tempo. A criança perdeu uma mãe? Ela perdeu um pai? Não. Eles vão estar ali sempre, sabe? E ela vai ter direito à pensão, vai ter direito à visitação, vai ter direito a isso tudo. Então, por isso que a gente atua até muito nessa justiça multiportas também, sabe? O consenso, a conversa, ela é muito importante. Não é à toa que antes, quando um processo ele começa de divórcio,
de alimentos, tem uma audiência consensual antes, sabe? Para ver o que a criança está precisando. Ah, tá precisando disso, isso, daquilo. Aí o pai, eu só quero dar isso. Aí a mãe, não, ele precisa de mais coisas. Aí não tem acordo, vai ter que uma terceira pessoa resolver, que é justamente o juiz, sabe? Mas, quando tem processos de guarda também, tem o trabalho psicólogo para entender esses núcleos familiares também. Então, tudo isso ele é muito importante. A gente não coloca só uma terceira pessoa resolvendo toda essa problemática. Tem toda uma estrutura antes disso. Até quando uma pessoa chega para a gente, eu quero tirar a criança dele, eu quero tirar a criança... Eu falei, olha, como é que está seu ambiente familiar para receber essa criança? Como é que está o dela? Como é que está essa relação familiar? Porque tudo isso vai ser analisado. Base de apoio. Tudo, a base de apoio. Tira uma criança de um pai, de uma mãe assim, isso, gente. não existe Isso é isso. fantasia. Sim. Muito difícil. Sim. Então, a criança vai ter os direitos naturais dela de alimentação, de vestimenta, de medicamento, tudo isso ela vai ter. De acordo com o binômio razoabilidade, proporcionalidade também. Um exemplo, o pai ganha salário mínimo. Ele vai dar de acordo com as condições dele e, claro, também tem que ver as condições da mãe. Ele pode dar até um pouco mais porque a mãe não recebe nada, está entrando no mercado de trabalho. Então, tudo isso tem que ter uma equidade, sabe? Vou dar R$300, já está resolvendo tudo. Falei, não, gente, a gente está num momento do país que as coisas estão muito caras. Vai no mercado, né? As coisas estão muito caras. Muito caras. A sugestão para o pai que quer dar R$300 de pensão vai no mercado. E uma coisa que eu sempre converso com a Dani, gente, a criança não vive de arroz e feijão só. Ela tem direito ao lazer, gente. A criança tem direito ao lazer. Lazer tem que estar na agenda. Tem que ter. Psicólogo. Gente, isso aqui é extremamente importante. A criança poder ter um profissional desse na vida dela. Não precisa, é pequeno demais, não tem problema. Dependendo de como foi o divórcio, é essencial, né? Sim. Às vezes só fica direcionado na criança. Às vezes os pais realmente não gostavam mais do um do outro, mas a criança pegou toda aquela carga. R$300, R$200, 500, já está resolvendo tudo. Aí só dá aquele valor monetário e a criança vira um boleto. Sabe? Isso é muito complicado. Um boleto que não se paga, vale dizer, né? Isso, às vezes, paga no dia atrasado e tal, mas acabou minha responsabilidade. Fico 2 dias com a criança, sábado e domingo, e a mãe fica 7 dias com a criança, às vezes, 5 dias, e o pai contribui, às vezes, com muito pouco, ou quase nada. Aí quando você tenta, poxa, ele está precisando de um pouco mais, eu falo, não, como assim? É quase uma humilhação, gente. Sabe? Eu queria perguntar uma coisa sobre isso rapidinho, Léo. É uma lei que funciona nesse país, né? Sim. Acho que vale falar um pouquinho sobre isso. O cara vai preso mesmo. Vai preso. Quem vai falar disso? Vai. Mas eu já estou muito com isso já. Cara vai preso. Já aprendi alguns. E assim, até brincam, né, no Brasil que só tem 2 leis que funcionam, né? O pessoal fala sobre isso, que é a lei de alimentos e a lei Maria da Penha. Mas é porque o índice de sucesso dessas leis, elas são um pouco mais altos. Eu nem diria que o índice é tão mais alto assim quanto as pessoas acham, né? Porque, primeiro, o direito ele precisa passar antes por um processo informativo, que a gente chama. A lei, quando a gente fala de lei, a lei, para a gente estuda direito, quando a gente vai estudar, uma das primeiras coisas que a gente estuda no direito, a gente estuda 3 coisas sobre a lei. A gente estuda vigência, né? Efetividade e eficácia, né? Uma lei, ela pode estar em vigor, ela pode estar produzindo efeitos e ela pode ter efetividade 0. Por quê? Porque você não tem ninguém ou cumprindo ou buscando direitos naquela lei. Eu acho que com a lei de alimentos, né, com as reformas, principalmente de 2015 para cá do Código de Processo Civil, ela passou por um processo informativo em que as pessoas passaram a ter mais conhecimento sobre os seus direitos, né? Principalmente o artigo 528 do CPC, que prevê prisão de 30 a 90 dias. E pelo menos no meu entendimento, eu sei que isso é um pouco problemático no direito, porque a gente tem uma súmula vinculante do Supremo que diz que não pode prisão civil por dívida, e a gente prende por dívida alimentar, né? Mas, no meu entendimento, é uma lei necessária, é um artigo necessário. Eu acho que se você exclui hoje do Brasil a prisão civil do devedor de alimentos, isso já está decidido pelo Supremo, pode, né? Mas eu acho que você exclui, apesar de muitas vozes no direito hoje falarem que essa prisão seria inconstitucional, eu acho que se você exclui, você leva o país, você leva principalmente o direito das crianças, né,
há um abismo, há um marasmo, porque o direito, a gente divide o direito por uma questão meramente para estudar, que a gente diz. Porque o direito é um só. A gente tem um compilado de leis, mas o direito é um só. E você quer relativizar a prisão pelos direitos fundamentais do devedor de alimentos. Mas e o ECA? Pois é, gente. Vamos lá. O ECA não tem impacto aqui? Faltou comida na mesa, faltou dignidade para essa criança, e aí, né? E hoje parece que, eu sempre digo isso, até eu não advogo hoje muito mais em direito de família, porque eu vejo... traumatizado. Eu vejo algumas coisas que me dão raiva. Entendo. Então eu prefiro, eu até falo com eles, eu prefiro não pegar. Mas já fiz muito. E você vê hoje que parece que os juízes, né, e o tribunal, e no Brasil como um todo, parece que alguns operadores do direito, inclusive advogados, né, para não dizer que eu estou falando só do Poder Judiciário, o direito como um todo está transformando a guarda num ônus. Parece que ficar com a criança, ficar com o adolescente... Um prêmio, assim, né? Não, é um prejuízo. É um prejuízo. Então, você está em casa. Você está em casa, você ganha X. Você está em casa, então você pode gastar todo o seu salário para manter a sua família ali, com a sua esposa ou com o seu marido. Entendi. Se separou, quem vai ficar com a guarda? É essa pessoa? Então essa pessoa, ela tem responsabilidade maior, ela que tem que dar o jeito dela se virar, trabalha em 3, 4 lugares, e a pessoa que saiu de casa, normalmente o pai, o pai tá contribuindo com o dinheiro, dinheiro, né? dá mais de 30%, o pai ficar com a criança mais de 3 dias na semana? Não, gente, que isso? Às vezes é 15 em 15 ainda. 15 em 15. É mole, né? Fácil. Ou dá 30%. Quando você consegue tirar um pouco mais... Para uma criança eu acho difícil você tirar um pouco mais do que isso, assim, em casos normais. A não ser que o pai ganhe muito bem. E quando o trabalho de carteira assinada é 20. 25 no máximo. E a jurisprudência, né, os advogados, os operadores de direito, vem chancelando isso. Advogados vêm falando, não, mas ele também tem direitos básicos. Mas ele também tinha direitos básicos quando ele estava casado. Pois é. Ele conseguia se virar com menos e agora ele não pode se virar com menos? Ele tem que... Aqui a gente tem que, basicamente, defender que ele prejudica o filho. É isso que o direito está fazendo. Porque você coloca, normalmente, sobre a mãe, né? A gente fala muito sobre a mãe porque 90% das guardas no Brasil ficam com a mãe. A maioria das vezes, né? E aí vira um... Estamos falando de dados, né? Sim. Vira um ônus mesmo. Prejuízo. E a mãe... A gente está falando de dinheiro, mas direito não é só número. A carga emocional que a mãe vai ter que lidar. Educação. Ela acabou de sair de um divórcio. E às vezes a mãe não tem uma profissão, ela tem que entrar no mercado de trabalho. E aquela mãe que foi privada de trabalhar durante todo o relacionamento? Sim. E o combinado da família foi, olha, eu trabalho, você cuida da casa. Em algum momento, olha, não temos mais esse combinado, agora você tá aí. Né? Se vira. Né? Por isso eu sou a favor da guarda compartilhada, para sentir o que o outro sente. 15 dias com cada um. Eu sei que isso é complexo, mas... Eu gosto dessa ideia, né? Todas as despesas durante aquele tempo da pessoa que está, enfim. Mas não é bem assim que acontece também. Infelizmente não. Eu vejo, é interessante você falar isso, né? Que, assim, para mim, que sou leigo, não entendo muito de direito, eu vejo como se fosse assim, nós temos a necessidade de se adequar socialmente, se organizar socialmente mesmo. E aí chega um momento que existe um conflito grande. Sim. E não estamos conseguindo resolver esse conflito, porque cada um só está pensando individualmente no seu lado. Então vamos botar um mediador ali. Né? E o papel desse mediador é muito sensível, né? Sim. Porque quando a gente está falando sobre divórcio, a gente está falando que tem 1, 2 e tem um terceiro no meio dessa história. Sim. E aí eu olho e falo, nossa, o direito está preocupado com esse terceiro, que são que não estão preocupados ali, os filhos, por exemplo. Sim. Além da pensão alimentícia, você falou de outras coisas, direito à saúde, direito a medicamento. O que vocês acham que as pessoas não sabem, assim da lei mesmo? Do principal, Do principal, né? assim, que as pessoas, olha, não sabem que tem esse direito de solicitar. Pode falar de acordo com alguma patologia ou algum caso que vocês pegaram, tá? Algum caso que vocês pegaram da pessoa tá ali, sabe, achando que ela já tá tendo o máximo, quando na verdade ela tá tendo o mínimo. Poxa, acho que um que a gente pega também, eu acho que hoje tem até um termo em inglês que é housing first, né, que é casa primeiro, que hoje o Brasil tem um grande problema de moradia mesmo, sabe? De ter uma casa própria, um exemplo. E a gente tem instrumentos
de transformar a posse numa propriedade. Muita gente em situação de rua, né, Isso, William? não, isso nem se fala. Hoje no Brasil, eu estava no Paraná há um tempo, em São Paulo, eu pude ver, né, cada cidade assim no centro, muitos moradores de rua, famílias, complexos familiares, pessoas idosas, mulheres, crianças morando na rua, sabe? Então a gente vê que também que o direito à moradia também, acho que é o primeiro alicerce para você conquistar outros direitos, sabe? Você tem uma casa, você tem uma moradia. E às vezes, muitas pessoas têm uma casa, mas ela não sabe que ela pode já ter o direito à propriedade daquilo ali, ser dela, não ter só a posse. Porque às vezes a pessoa tem uma casa que ela construiu um determinado terreno, já está ali há 20 anos, e ela às vezes fica naquela apreensão, pô, será que um dia o dono do terreno vai chegar aqui e vai me tirar? Sabe? Mas aquela posse já é pacífica, já tem boa fé, ela já pode transformar aquela posse numa propriedade. Sabe? Isso aqui, ainda mais com um município, às vezes, de interior, isso acontece muito. Famílias, às vezes, estão vivendo há mais de 50 anos no mesmo local e pode chegar alguém com um poder aquisitivo maior, um poder social maior, ah, não, vocês vão sair daí agora. Sim. Mas não, você já tem direito à propriedade daquilo, sabe? Tem um outro direito, que esse é um pouquinho mais profundo. A gente está falando aqui de pessoas que com um grau razoável de estudo e já integradas na sociedade. Tem um outro direito que a gente não fala, ninguém vê, ninguém percebe, ninguém sente, que são o direito dos invisíveis. Quem são os invisíveis? São pessoas que não têm nem certidão de nascimento e estão entre nós e ninguém vê essas pessoas. Também são pessoas que não só não têm estudo, não têm direito à saúde, também não têm direito à moradia, não têm direito a absolutamente nada, porque eles não têm nem o CPF. Não tem documentação. Não tem documentação. Então essa pessoa vai no UPA, não consegue ser atendida, essa pessoa não consegue registrar um filho, essa pessoa não tem absolutamente direito nenhum. Ela não pode trabalhar, não tem carteira assinada, quando consegue um trabalho, né, sem emprego, ela vai ser escravizada. E essa é uma parcela que tem crescido, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Esses invisíveis, eles têm direito a ter uma vida social, mas eles não sabem, eles não têm acesso à informação que eles podem procurar os lugares públicos para fazer uma identidade, uma certidão de nascimento e aí então começar uma vida em sociedade. Esse direito dos invisíveis é algo que a gente não costuma ver, porque são realmente invisíveis. A gente não está falando só das pessoas que a gente fala, aquela parcela de trabalho invisível, que seriam os garis, os garçons, são as pessoas que a gente estão no nosso meio, né? Mas às vezes a gente não dá a devida atenção. A gente não está falando disso, a gente está falando disso, né? Além a existência, direito a existir, né? Tem crescido bastante, são às vezes pessoas que moram em beiras de valões, moram em trens abandonados, nas comunidades então nem se fala. Então, se vocês conhecem alguém invisível, ajude essa pessoa. Sim, porque ela tem acesso a vários auxílios do governo e ela E como essa pessoa pode ajudar, assim? Vamos tentar pensar de maneira mais real, assim. O que a pessoa pode fazer? Fórum, né? No Ministério Público, para poder auxiliar alguém que ela vê que não tem documentação, não tem nenhum tipo de... Qual o caminho que a pessoa pode fazer? Procurar sempre primeiro um ente público, o CRAS. Eu acho que o primeiro lugar é você levar essa pessoa para o governo, realmente. Você primeiro instruir. Né? Você tem que instruir essa pessoa para ela começar, aí sim, ela poder ter o primeiro documento para aí sim ela poder começar a procurar outras coisas. Porque é o que o William falou. Auxílio de bolsas, Bolsa Família. Na época do auxílio emergencial tinha médicos, juiz recebendo auxílio emergencial, mas não tinham pessoas vulneráveis recebendo, porque não tinha acesso, às vezes não tinha um celular. Isso eu tô falando de pessoas que nem são invisíveis. Sim. Imagina essas pessoas, como ficou durante a pandemia. Surreal o que aconteceu com essa população invisível. E se morreu, ninguém sabe também, porque foi enterrada como indigente, porque não tinha nem documento. Essas pessoas não contam nos números, para nada, para nenhum dado. Nenhum dado que a gente está trazendo aqui, essas pessoas entram na conta. Violando o direito humano, né? E eu falei, nem atendimento médico, ela não pode ser atendida no UPA. A pessoa não pode ser atendida. E assim, eu me recordei agora, tiveram decisões recentes
né, que eu acho importante que as pessoas saibam, né, que sobre aluguel entre ex-cônjuges. Né? Você tem uma decisão que eu não, salvo engano, não sei se foi esse ano ou ano passado, acho que o William deve saber até melhor que eu, que mulheres vítimas de violência doméstica, em que há medida protetiva de afastamento do lar do agressor, elas não devem aluguel por continuar residindo no local antigo do casal pro ex-marido. Porque você... E essa decisão do STJ, se existe decisão é porque há pedido. Essa decisão do STJ é basicamente porque estavam chegando no STJ, que é a terceira instância do Brasil, né? Só para explicar, a gente tem um juiz de primeira instância, depois a gente tem o tribunal, que é composto por desembargadores, depois a gente tem o STJ. Acima do STJ, só o STF. Chegou até o STJ pedidos de ex-maridos afastados do lar por violência doméstica, cobrando aluguel da vítima. Muito absurdo. Que estavam residindo no local. E mais, juízes e desembargadores deferindo. Porque se chegou no STJ, o recurso... Teve discussão. O recurso foi subindo. Sobre aquilo. Tinha discussão. Você tinha juiz, você tinha desembargador, você tinha advogado também, porque eu acho que a gente tira muito a parcela de culpa da gente, porque o advogado, ninguém bota uma arma na cabeça do advogado e obriga ele a pegar um processo. Eu, particularmente, eu nunca vou pegar um processo que eu vejo que é totalmente antiético ou totalmente improcedente. Você tinha advogado pedindo esse processo, fazendo esse pedido, na verdade, entrando com esses processos, de pedir aluguel para a vítima. A gente está falando de casos graves. Revitimando, né? É o que a gente chama de revitimização. Sim. A vítima, normalmente em muitos casos, já é difícil você conseguir levar essa mulher a denunciar, né? A ir na delegacia, que a gente chama popularmente de denúncia, mas não é denúncia, ela, na verdade, ela vai fazer uma queixa-crime, né? Ela vai informar um crime. O que é muito constrangedor, que é muito constrangedor para a mulher. Né? Com o seu advogado do lado é constrangedor. Sim. Imagina... E ela tem que explicar tudo o que aconteceu. Muitas vezes ela não é bem atendida, que a gente chama de vitimização secundária. E dos órgãos públicos. Muitas vezes os órgãos públicos parecem que não estão fazendo favor a ela. E depois disso tudo ela tem que arrumar um advogado, ir no processo e falar, olha, mas ele saiu de casa porque ele me bateu. Eu vou ter que pagar um aluguel para ele. E você tinha decisões deferindo. Deferindo isso. Muito absurdo, né? É muito difícil. Entendeu? Isso. Sabe? E são coisas que as pessoas não sabem que elas têm direito. Então fica a dica aí, pessoal. Essa dica é muito importante, tá? Aluguel. No caso de vítimas, né? Que sejam resultado de violência doméstica, né? Do ex-marido, do ex-namorado, que seja a pessoa. E que você continua residindo no imóvel do ex-casal, você não deve aluguel pro ex-cônjuge. Não deve aluguel. Você tem o direito de permanecer residindo ali. Você tem uma medida protetiva em andamento. Ele foi afastado do lar, não é porque ele é bonzinho, foi porque tem uma decisão judicial determinando que ele saia do imóvel. Então, você vai fazer o quê? Você vai premiar esse agressor? Você vai premiar porque foi um juiz que determinou. É um prêmio, né? Não foi a vítima. Ele falou, saia da casa. E você vai lá e defere aluguel pra ele, porque um juiz determinou. Então, assim, não determina o afastamento. Faz sentido, né, gente? Quando a justiça não é justa. Né? Você transforma uma medida protetiva quase que uma remuneração, né? Sim. E até complementando isso, no último ano teve até uma lei que vítimas, né, de violência doméstica, quando a mulher demonstra essa hipossuficiência, essa vulnerabilidade econômica, agora tem um direito também a um auxílio governamental também, de um valor, não me recordo, acho que é 600... Acho que é 650, alguma coisa assim, durante alguns meses, até para ela se adequar a esse momento, e às vezes as mulheres não sabem. Sim. Que às vezes a violência doméstica, em ambientes muito ruins, ou até não, mas é um valor que demonstra que pode ser muito útil, sabe? As pessoas não tem esse conhecimento desse valor, desse auxílio. Muito legal vocês falarem isso, porque a ideia daqui também é a gente está informando as pessoas sobre o que tem direito, o que não tem. A gente já falou sobre divórcio, a gente está falando sobre casos de violência doméstica. Cara, isso é muito importante, né, para as pessoas saberem. Nada. Poxa, vamos falar de saúde agora? Vamos. Quem está mexendo mais com saúde de vocês três? Sou eu. A gente esteve na OAB, né? Isso. Lá na ordem.
A gente fez a primeira palestra Foi tão de linda. Direito Médico da Saúde de Queimados. Sim, eu estava lá com a doutora Marcele. Inclusive, Dr. Mário, presidente da Comissão de Direito Médico da OAB Queimados. Ai, Pô, que legal, cara. Parabéns. Parabéns. Fala um pouco aí dos casos ou de direitos que você queira colocar aqui. Não, eu pergunto assim, primeiro, da ideia, o que é esse direito médico, direito à saúde, assim? O básico, pra quem não, tipo assim, direito à saúde, como é que é isso? Eu vou te responder com uma pergunta. Boa. Que eu cheguei a fazer lá, né, nessa palestra. Pra você, o que seria saúde? Pra mim, saúde, acho que saúde é qualidade de vida, na minha cabeça, assim. Qualidade de vida. Se eu tenho uma qualidade de vida digna, acho que seria isso, né? É um dos termos que a gente pode utilizar. Mas o mais utilizado historicamente foi a ausência de saúde. A ausência de doenças. Ah, sim. Isso aí dá pano, né? Dá pano pra manga. Seria a ausência de doença. Mas isso não é uma saúde completa. Não mesmo. Perfeito. Entendeu? E aí sim entra o que você falou. É muito mais. Hoje a Organização Mundial de Saúde fala que saúde é bio, psico, social e espiritual, né? Bio do físico, social nossas relações, psico a nossa saúde emocional e o espiritual, que é para além de religião, não tem nada a ver com religiosidade, né? Tem a ver com esse contato com o divino e tal, daquilo que a ciência não explica. Mas essa é a definição de saúde para a OMS. Sim. Então, é mais por aí mesmo. Realmente, todo esse conjunto. O Estado, ele se propõe, né? O Estado brasileiro se propõe a garantir o direito de saúde. Não são todos os estados que fazem isso, todos nós já com certeza já vimos alguma discussão, nos Estados Unidos não tem direito à saúde, etc. e tal. Sim, o Brasil se propõe, então o Brasil tem que dar. E esse direito de saúde é muito mais do que realmente essa ausência de doenças. É como a pessoa está integrada em sociedade, é direito ao lazer, porque sem lazer a gente também não tem uma saúde mental suficiente. A gente só trabalha, a gente também tem burnout, não tem saúde mental suficiente. Então, são várias coisas que integram esse direito de saúde. O direito médico já é um pouco mais simples, é o direito relativo à medicina. É realmente o que está só na ANS ou que está no CRM, são coisas mais assim, mais técnicas, realmente não é tão constitucional. Então, quando a gente fala sobre direito de saúde, eu acho que é muito legal a gente sempre apontar que não é só essa doença. Estou doente, estou precisando disso. O direito de saúde, por exemplo, implica na nossa água. Na nossa água tem cloro porque muita gente lá na década de 20 ou 30, não lembro exatamente, lutou, poxa, a gente precisa colocar cloro na água para fazer um tratamento melhor da água, para a gente não chegar a bactérias, etc. Então o SUS, que é o nosso sistema, ele atua em todos os nossos aspectos da vida cotidiana. Eu acho que isso é importante a gente falar, que a saúde é muito mais do que só ir no UPA ser atendido. Eu acho que tem muito mais do que isso, é muito mais do que só cirurgia. Eu acho que tem todo esse bem-estar, todo saneamento básico, que também tem a ver com o direito de saúde. Então, acho que tem muita coisa para falar. Descrever o direito de saúde é muito complexo. Na psicologia, a gente tem uma questão que é meio similar em relação, sabe, fazendo uma proporção que as pessoas falam de saúde, né? Elas falam, bom, o que está bem? Você não está doente. Mas não estar doente não é uma garantia de você estar vivendo com qualidade. Né? E existe uma preocupação dentro da nossa própria área da gente não patologizar tudo, né? Transformar tudo como se o grande problema fosse um transtorno, né? No caso da gente da psicologia, ou uma doença em relação a outras áreas da saúde. Me parece que no direito a preocupação é não judicializar tudo, né? Porque talvez a sociedade ela tenha um papel importante de sinalizar, olha, isso aqui é importante pra gente, né? E não apenas delegar para juízes, para advogados, né? Acontece isso, assim, de judicializar até as nossas relações, né? A ponto de, esse aqui é o meu cliente, por exemplo, e aí o meu cliente, vou citar o exemplo lá da violência doméstica, meu cliente, ele, né, teve um mandato de... Como é que é o... Afastamento isso, lá. Teve um mandato não é um mandato de afastamento, teve uma medida protetiva, né? Ele recebeu a medida protetiva, ele está afastado, porém ele é meu cliente, então ele tem que receber o aluguel dessa casa. Quer dizer, eu judicializei quase que
a vida, né? Tipo, eu decido baseado no meu cliente, e aí você decide no seu, e a guerra é tipo, vamos ver quem vai ganhar, né? Você falou lá no começo, né? Acontece problema. Judicializar tudo, assim? Um problema do Brasil é a judicialização. A gente consegue compreender que muitas das coisas não vão ser resolvidas no diálogo, mas seria muito interessante que fossem. Hoje a gente até está surgindo no Brasil uma vanguarda querendo fazer as coisas extrajudicialmente. Tem subido bastante os casos de casamentos que são dissolvidos extrajudicialmente. A gente agora consegue fazer até com menores inventários também. Então, assim, o extrajudicial tem crescido bastante no Brasil. Mas ainda o judiciário brasileiro abarrotado de processos que poderiam ser resolvidos numa conversa. Sim. Abarrotado. Uma questão um processo que eu peguei essa semana que eu achei, poxa, vou ter que entrar realmente com isso aqui, com esse processo aqui, sabe? É uma criança que tem TEA, né? E ela tem diversos tratamentos, fono, necessidades, psicomotricidade, tem diversas coisas. Aí, se não me engano, tem 2 anos, né? Então, ela não fala, ou seja, ela precisa de fono, né? Para ter o tratamento dela. Aí o plano de saúde fez uma junta entre eles, pegou toda a documentação dela sem ver a criança, sem ter ela ali em frente a ela, pegou os laudos dela, fizeram uma junta, ela não precisa mais de fono. Sem nenhuma... Não teve uma avaliação médica com a criança. Clínica, né? Não teve. Só olhou os laudos dela, não precisa mais. De um TEA não verbal. Não. Aí eu tive que, falei com a família e tal, me manda toda a documentação dela, agora atualizada, falando a necessidade dela. Fizeram relatórios e relatórios para mim que não tinha possibilidade de tirar aquilo dela. Porque se eu tirasse aquilo ali, ia ser uma adolescente, uma adulta, que talvez ia perder, não ia falar. Sim. Não ia falar. Só que eu vou ter que judicializar isso para ter esse acesso que ela paga o plano de saúde. E eu tenho laudos pedindo isso, que o plano de saúde tem que arcar com isso, com sessões ilimitadas, que a jurisprudência já fala isso, que tem que ter sessões ilimitadas, porque às vezes ela tem 4 sessões, aí o plano de saúde, não, vamos dar só 2 para ela, mas 2 não é insuficiente, sabe? Então às vezes as pessoas pagam um plano de saúde e às vezes não sabem o direito que ela tem. O plano de saúde vai, tira isso aqui, tira aquilo lá, mas o médico dela, que está ali presente com ela todos os dias, vendo todo o tratamento, tudo certinho, não leva em consideração a opinião desse médico. Não, o plano de saúde que tem relevância nisso, sabe? Então isso é muito complicado. Vou levar em conta o médico que trabalha comigo. Isso, né? Que não tem contato com a criança, não tem contato. Porque parece que tem um conflito de interesses, né? Vocês me permitem, é o seguinte, alguns pontos que a gente tem que ressaltar. A gente não tira isso da nossa cabeça. O que a gente fala é sempre em relação ao que o médico assistente, ou o médico assistente da criança, coloca no laudo. Então, assim, o Will falou, eles contrataram uma junta, que nem foi junta, eles contrataram só um médico desempatador, que é diferente de uma junta médica, porque a junta médica não tem como fazer dessa forma. Tem tudo todo um rito da INS. Foi tudo por e-mail ainda. Tem todo um rito, tem todo um procedimento, prazos, é algo bem complexo. Equipe, né? Então, assim, não foi uma junta médica, contrataram um médico realmente, eu vou contratar você para você fazer um laudo para mim, tá? Aí você vê aquela criança que eu tô querendo diminuir um pouco o quanto ela tá fazendo de sessão, vê o que você pode fazer para mim. Então, não é uma junta, não é algo formal, é algo que você contrata, a torta direito. É estritamente monetário. Exatamente. O médico dela falou, acho que agora ela precisa de 10 sessões. Aí o plano de saúde fala, não, acho que 10 é muito, hein? Vamos dar só 5 para ela. Eu trabalhei em plano de saúde, é uma desgraça. Vamos lá. Também trabalhei algumas vezes. Olha... E isso prejudica a qualidade da justiça, né? Essa judicialização. Porque assim, eu trabalhei em gabinete, eu trabalhei no Tribunal de Justiça, né? Como estagiário, trabalhei dentro de gabinete com juiz. E assim, humanamente, eu sei que hoje se fala muito da morosidade da justiça, mas humanamente, quem está lá dentro são seres humanos. É impossível você lidar com um acervo de 20, 30 mil processos. É impossível, né? Todo mundo tem urgência, gente. Sim. E aí, quando tudo é urgente? Quando tudo é urgente, nada é urgente. Então, assim, essa judicialização exacerbada, ela acaba prejudicando a própria qualidade.
Então aqui a gente não, quando eu falei anteriormente, né, sobre a questão de que os advogados também têm que olhar para si, é por quê? Porque existem formas, como o Mário falou, hoje existe possibilidade de nós trabalharmos de forma extrajudicial. Apesar de ser crescente, você vê que muitos advogados ainda se recusam a fazer as coisas extrajudicialmente. Né? Então, assim, não é só criticar a justiça. Muitas vezes a justiça trabalha com o que ela pode. A justiça tem teto de orçamento. Eu tenho certeza que dependesse dos magistrados, né, todos eles queriam não ter nenhum processo, queriam zerar tudo, queriam ter o dobro de servidores que eles têm. Só que as coisas têm limite. O tribunal, qualquer tribunal do Brasil tem limite de orçamento. Eles não podem abrir um concurso e contratarem 6 mil novos servidores de uma hora para outra e você tem responsabilidade fiscal. Então, aí você pega um caso que eles estavam citando, né? Eu não faço muito mais essa parte médica, mais principalmente com o Mário, mas aí você entra com um processo que é urgente, só que você chega para o servidor, chega para o magistrado para pedir uma urgência, e eles vão falar com você e eles não estão errados. Doutor, eu tenho mais outros 15 processos urgentes igual o seu. Sim. Você prioriza quem? Entendeu? É a dificuldade que você tem hoje no sistema de justiça. Eu até lembro, teve um caso que até, se eu não me engano, foi o ministro Barroso que conta que veio um juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos para cá e eles estavam numa conversa informal brincando e se eu não me engano, alguém do STF falou quantos processos a corte julgava por ano, por mês. Aí por mês. Aí o ministro, eu só não lembro os números, aí o ministro da Suprema Corte brincou assim, não, é por ano, né? Não, é por mês. O que eles julgavam aqui por mês, acho que dava quase 2 anos nos Estados Unidos, que chegavam na Suprema Corte. Você está falando da última corte do país. Quantos processos chegam lá por ano? Que era para ser poucos. Imagina a base, né? Imagina aqui na primeira instância, quantos processos são distribuídos. Né? Então, assim, é uma dificuldade. Isso né, acaba prejudicando o nosso trabalho, prejudica o trabalho da justiça e prejudica as pessoas. As pessoas, principalmente, né? E os mais vulneráveis, principalmente. E fica muita coisa banalizada também. Eu entrei com um processo de alimentos outro dia, que eu pedi uma tutela de urgência, né, pra chegar pro juiz pra ele resolver logo, porque já diz, tutela de urgência. Só que quando você fala com o gabinete, eu falei, doutor, tem mais 50 antes de você, que é uma criança que precisa mais que a sua, então, e a minha já precisava muito, então, e aí? Sabe? Então isso é muito complicado mesmo. Esbarra nisso. Vocês acham que isso afeta até a imagem que as pessoas têm do próprio direito, do com advogado? Era o que eu estava querendo dizer. Isso já atrapalha a justiça por completo. Não só a imagem do advogado, porque às vezes parece que a gente é incompetente porque a gente não conseguiu a tutela de urgência rápido, mas também a imagem dos magistrados, porque apesar de todo mundo conhecer as regalias que a magistratura tem, eles trabalham muito. Eles trabalham demais. Todas as pessoas que trabalham no gabinete trabalham muito arduamente. Eles têm 60 dias de férias no ano, mais o recesso. É verdade, mas eles trabalham muito, eles levam trabalho para casa, eles são tarefas críticas, né? Sim. Tem que ler, tem que pensar, tem que... Não é automático as coisas. Então as sentenças, elas não são tiradas da cabeça, são tudo fundamentadas, caso a caso. Então tudo leva tempo e esse é um tempo que a gente poderia ganhar se utilizassem, por exemplo, outras ferramentas do tribunal. O tribunal, ele já disponibiliza lá um cadastro das empresas para fazer por conciliação. Muitos advogados não utilizam esse canal. Então, assim, é o advogado que quer judicializar, porque na judicialização ele ganha mais dinheiro, ele está de olho nos honorários sucumbenciais, ele não está preocupado com o melhor para o cliente. Eu tenho contato de vários advogados que trabalham dentro dessas operadoras de plano de saúde ou de outros lugares que eu já tenho conhecimento já no mercado. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu pego um cliente assim, meu amigo, aconteceu isso. Vou te mandar um e-mail formalizando tudo, eu vou te mandar já as provas que eu tenho. O que você pode fazer? Você conversa com a sua diretoria e vê, se não conseguir, eu vou judicializar. Eu já estou lhe avisando. Mas se você conseguir, melhor. A gente faz um acordo extrajudicial e a gente resolve. Você dá o atendimento, paga um dano moral menor, porque é algo, né, que a gente entrou num acordo,
e a gente resolve a vida de todo mundo. Ele não tem que pagar custas, não tem que pagar audiencista, o tempo. Comunicação não violenta. Sim. Exatamente. Aí, o Léo é especialista nisso. Exatamente. Pode contratá-lo quando vocês precisarem. É o mediador judicial ou não? Tem essa função, né? Mediador e conciliador. Conciliador. Sim, tem os dois. São coisas que a gente tem que aprender muito no direito internacional. Isso o Brasil está começando agora, esse direito mais... Engatinhando, né? A origem me parece isso, né? Antes da lei, a gente tem... Às vezes eu dou algumas aulas sobre os impactos até vamos dizer assim, da judicialização das coisas, da maneira que a gente se comunica, né? Porque antes da lei existe a lei que não está descrita, que é a nossa interação, as leis de interação, elas acontecem até de maneira não escrita, né? Mas quando a gente tem uma população uma população gigante, a gente precisa normalizar isso de alguma forma, né? Cara, nossa, a prática de ser operador de direito deve ter mudado um pouco, assim, na forma que vocês olham o mundo, né? Sim. Olha a vida, né? Sim. Eu queria perguntar individualmente para vocês as dores e as delícias, como diz Caetano Veloso, de ser advogado, né? Alegrias e tristezas, né? Que vocês sentem aí no cotidiano, porque a gente está caminhando para o final, infelizmente, uma aula aqui hoje. Agora que está pegando no tranco, né? Mas vamos lá. Alegrias e tristezas de ser advogado nesse país. Acho que as tristezas, eu acho que a gente quer sempre dar o melhor. Sempre dar o melhor. E às vezes a gente toma tanto isso pra gente, que quando demora, às vezes, um processo, às vezes acaba pegando pra gente. Sim. E como a gente já comentou, quando está com um cliente, não é só um cliente, é uma pessoa, uma vida, uma família. A gente não vê ele, ele vai me dar um dinheiro no final. Poxa, eu levo aquilo ali tão forte pra mim, cara, eu tenho que defender essa pessoa. Sabe? Então tem que dar o melhor trabalho. E às vezes quando sai do meu controle, poxa, demorou, é o sistema que ficou ruim, é a própria justiça que ele tem um direito, mas não vai ser garantido. Isso é muito complicado, sabe? Então é isso que fica muito mais pra gente. A morosidade, é muito complexa isso, sabe? Mas fora isso, as alegrias é justamente isso também. É combater também as injustiças. Isso pra gente é essencial. Poxa, você poder dar justiça para a pessoa, poxa, está precisando de uma coisa, e você conseguir para ela, poxa, é incrível. Um exemplo, poxa, é uma pensão alimentícia, é um direito à moradia, é um direito ao medicamento, você dá dignidade para essa pessoa, para a gente, é muito satisfatório, sabe? Muito satisfatório, e com colegas que, poxa, cada um aqui é muito diferente um do outro aqui, muito diferente, modo de pensar, mas a gente se completa muito bem, e no jeito de pensar. Às vezes um tá muito errado, não, vamos por aqui. Discute o caso. Vamos por aqui. Estuda junto. Vamos por aqui. Vamos, a gente, né? Vamos por lá, sabe? Então isso é muito bom, sabe? A família que a gente construiu aqui, a gente não sabe do amanhã, mas do hoje a gente está fazendo o melhor trabalho, sabe? Legal. Pediu até pra você Quem falar primeiro, porque a sua pergunta já me deixou um pouco emocionado. Meu Deus. Mário, Michael. Não, eu vou ajudar meu amigo aqui. Dá uma respirada, bebe uma água. Dores e delícias de ser advogado. Aqui emoções são super importantes e válidas. Tá? E acolhidas, sintam-se abraçados. Eu particularmente, eu acho a advocacia uma profissão a profissão mais linda do direito, assim. Eu sempre falo que as duas áreas mais lindas do direito para mim são a defensoria pública e a advocacia. Eu falei isso no início, eu reitero aqui. Eu acho que é a advocacia que realmente modifica as coisas e a defensoria. São os pedidos. Só se muda o entendimento de alguém se você pedir. Então, é o trabalho da advocacia. E eu acho que as delícias, né, como você disse, principalmente é o que o William falou, de você poder conseguir algo que uma pessoa precisa muito e ela só consegue aquilo através de você. E também, quando você consegue, e muitos advogados conseguem isso, mudar um entendimento que às vezes era pacificado no Brasil mesmo, assim. E o teu caso é um caso paradigma que você consegue convencer alguns juízes, alguns magistrados a mudar o entendimento deles e aquilo ali vira um novo entendimento e que beneficia muito mais as pessoas do que anteriormente, né? E eu acho que as dores, aí eu vou ter que ser um pouco clichê também, e basicamente é o que o William falou. Acho que o principal problema do direito é o que a gente estava falando sobre a morosidade no judiciário. Isso respinga na gente. Então, muitos clientes acham que o processo demora
que a gente não está trabalhando, o que a gente não está fazendo, o que a gente não está correndo atrás. E muitos dos problemas que acontecem hoje no sistema de justiça são atribuídos ao advogado. Só que nós não temos culpa. Se a gente pudesse, o processo era resolvido em menos de 24 horas. Só que não depende da gente. A gente faz o possível. É claro que a gente tem formas de tentar agilizar, mas não depende da gente. E eu acho que quando essa demora acontece, né, ou quando você tem... Às vezes você tem um caso que é ótimo, que é evidente que você tem um direito, mas alguém julga, o processo é julgado improcedente, você olha assim, caramba, da onde que tirou fundamento para ter essa decisão aqui? Você tem que recorrer e às vezes nem no recurso adianta, e você tem que dar notícia para o cliente que o processo dele foi julgado improcedente, que não cabe mais recurso, não tem mais o que fazer. Eu acho que isso é uma das tristezas. Porque você vê no teu cliente ali, eu particularmente, aqui no nosso escritório, a gente não vê o cliente como número. A gente cansa de falar... A gente estava falando isso agora no elevador ali antes de subir. A gente conversa assim, o processo é esse. Vale a pena pegar? Porque a gente também não quer chegar a cobrar do cliente um processo que a gente sabe que vai perder. Porque a gente trabalha com a ideia de que a gente quer ser sempre o seu advogado. A gente quer que você possa confiar na gente. O nosso cliente manda uma dúvida. Você acha que isso aqui vale a pena? A gente fala, não vale a pena. Seria muito fácil pra gente, te cobra aqui tanto, entra o processo e perde. A gente não gosta de trabalhar assim. Então, como a gente tem essa relação muito próxima com o cliente, essa parte de dar uma notícia ruim, às vezes perde o processo está demorando, eu acho que é a pior parte. Pelo menos pra mim. Dói, de fato, não é mentira, a gente não tá aumentando, dói na gente. Quando a gente tem um caso assim que a gente perde. Não acontece muito, mas às vezes acontece. E isso dói. Graças a Deus. Então, vamos lá. Mário. Tentando até estruturar aqui o pensamento para falar, mas isso aqui, uma coisa que eu sempre falo com a minha esposa, que também é advogado, isso aqui era um sonho. Isso aqui era um sonho que eu tive. Eu não contei como eu cheguei no direito no início, Mas pode contar. mas então, já bati muita cabeça por aí antes. Eu fui entrar no direito mais tarde. Aos 24 anos, se eu não me engano. Mais tarde. Nossa, super muito velho. tarde. Não, porque a minha primeira graduação foi em engenharia de produção. Completamente diferente, né? Muito, né? Era exatas. E antes, eu também fiz técnico de eletrotécnica, num outro lugar, na FATEC, depois, enfim. Tem cara já de rodei. nerd mesmo, né? exatas, que vai parar Matemático e físico. que veio parar nas humanas assim, do nada. E era. Então, aí depois da FATEC tentei ser militar. Foi aí que eu conheci o Varanda, inclusive. Então eu rodei bastante. E aí, quando eu decidi, não quero mais trabalhar com isso, eu falei, vou estudar um pouco para concurso, porque meus pais são concursados, são professores. E falaram para eu estudar. Tá bom. Cheguei no momento da minha vida, já cansei de errar, vamos tentar fazer então que deu certo. E aí comecei a estudar para o concurso e tem direito constitucional, direito administrativo, direito civil, enfim. E aí que eu conheci o direito. Assim como eu tinha falado antes, muitas pessoas nunca tinham visto na Constituição, eu era uma dessas pessoas. Eu nunca tinha visto na Constituição até eu começar a estudar para concurso público. Aí comecei a gostar. Mas a gente só gosta. Depois que a gente entra para a faculdade e começa a fazer o estágio, aí sim. Põe a mão na massa. Sabe, né? quando quebra vidraça e, cara, é isso que eu quero pra minha vida. E foi isso. Aí sim eu comecei a me apaixonar por ajudar as pessoas, etc. Enfim. Então, isso aqui era um sonho que eu tive e o William e o Michael abraçaram comigo, junto com minha esposa e outros amigos que também fazem parte. Então vamos lá. Primeiro falar que isso aqui era um sonho. Das dores. Primeiro eu vou falar das dores para terminar com a felicidade, né? As dores é o que eles falaram. Tipo, a gente luta contra o sistema. E um sistema muito duro, um sistema muito complexo, um sistema cheio de arrogância, um sistema cheio de cadeados onde a gente não consegue passar, um sistema corrupto, um sistema moroso, um sistema complexo como o Brasil é. Então a gente luta contra isso diariamente para conseguir o direito, que às vezes é simples. Um caso que eu sempre lembro e eu fiquei emocionado é esse, que um amigo nosso, que eu não contei esse caso para eles ainda, depois eu vou contar. O pai dele estava internado e estava nas últimas, assim, e ele precisava só que fosse para um outro hospital para ter um tratamento digno. Ele estava internado num pronto atendimento aqui de Nova Iguaçu
e precisava de uma remoção para outro lugar. E aí era uma sexta-noite e ele me mandando mensagem, cara, por favor, me ajuda, etc e tal. O que você puder fazer, cara, pode deixar que enquanto eu não conseguir isso, eu não vou dormir. E não adianta, eu vou fazer. Era 4 da manhã quando eu terminei de fazer as coisas, mandei pro plantão judicial. Aquele lá do centro do Rio ali, né? Não, era aqui em Nova Iguaçu. Mas não tem um na Praça 15, que também é 24 horas. Sim, que o plantão ele vai rodando, ele não é fixo, não. E aí, mas hoje em dia é tudo eletrônico, então você manda e depois que você vai lá. Ótima informação, Elsa. É tudo eletrônico. E aí eu mandei e comecei já a ligar para tentar falar com o magistrado, né? Provavelmente estava dormindo. E só saiu a decisão no outro dia. Só que infelizmente eu tive que dar uma notícia ruim pro meu amigo. Aliás, ele me deu a notícia ruim, que já era tarde. Então, esse é um caso que mexe comigo, né? Porque é um amigo realmente, não era... A gente trata todos os clientes como amigos, mas esse também era um amigo pessoal que tinha me pedido ajuda. Isso é algo que é ruim, muito ruim pra gente, é quando a gente não consegue por algo que não é nosso, não é culpa nossa. A gente se sente muito impotente em relação ao judiciário em alguns casos. Agora, a parte da delícia é justamente isso, a realização de um sonho realmente. A gente ajuda as pessoas, a gente fica muito feliz quando a gente consegue atender uma pessoa e essa pessoa fala, eu tenho um amigo, eu tenho um parente, que eu gostei tanto do seu trabalho que eu vou indicar, que ele está precisando disso, vê o que você pode fazer por ele. Então eu fico muito feliz quando isso acontece. E eu fico muito feliz também de ter escolhido pessoas tão capazes, tão competentes e tão maravilhosas, que pensam do jeito que eu penso, que trabalham eticamente, que levam tudo a sério e sabe, com toda a empatia que a gente pode fazer o nosso trabalho. Que eu acho que isso é importante, fazer justiça é importante, mas nem sempre a gente vai alcançar a justiça, porque justiça é infelizmente relativo, mas a moral, a ética, o respeito, pode ter certeza que vocês vão encontrar com a gente, com qualquer um dos nossos profissionais, porque aqui são pessoas maravilhosas mesmo. Me emocionei junto, você sabe que eu sou uma banana, né? Eu choro. Falou em sonho, eu choro. Porque sonho, com sonho não se brinca. Nossa, você falou disso assim. Isso me toca muito, porque eu fui uma dessas pessoas que foi assistida por um plantão judiciário quando meu pai estava numa questão de operação. O plano estava negando a operação e aí foi um operador de direito, meus primos, inclusive, que são dois advogados. Eles, assim, a gente naquele momento de dificuldade tão grande, né, negando e precisa da operação, e aí foi, sim, devido a operadores do direito, como vocês, que meu pai conseguiu operar, né, a partir do plantão judiciário. A gente teve, né, meu pai já faleceu há alguns anos, mas assim, a gente teve mais anos para poder tá junto com ele. E a ideia, inclusive, de trazer vocês aqui era para que as pessoas pudessem entender um pouquinho mais sobre, assim, sobre que direito elas têm, né? Eu acho que hoje foi muito importante, assim, a gente falou sobre muita coisa, a gente falou sobre direito fundamental, sobre divórcio, sobre violência doméstica, a gente falou sobre direito de saúde em tão pouco tempo, sabe? E aí eu acho que é legal as pessoas terem uma referência de que pode auxiliar, né? A gente sempre traz pessoas aqui que a gente confia, que a gente gosta, né? Vocês são amigos da Dani já de um tempo, e aí... Cara, eu quero agradecer muito vocês estarem aqui, porque isso é muito importante, né? Para quem tá vendo isso aqui e acha que não tem direito, não sabe o que fazer, né? Assim como às vezes as pessoas vêm para o nosso consultório em sofrimento e não sabem o que fazer da própria vida, né? Acho que essas pessoas chegam, né? Precisam de auxílio, né? Assim como vocês são um auxílio, né? Para a galera que está precisando disso, né? Acho. É uma ferramenta... minha voz ficou embargada mesmo. Uma ferramenta importantíssima que vocês usam, né? Escuta ativa e acolhimento, que chega na frente de qualquer coisa, de qualquer teoria e prática, e livros enormes que a gente tem que ler todos os dias, tanto na saúde mental quanto no direito. Para além de tudo isso, é acolher e ouvir, né? Para conseguir ajudar de fato. Então, parabéns, obrigada. Eu adorei isso aqui. Eu vou, né, a gente vai estar colocando na descrição do vídeo as redes sociais, né, dos meninos e do Felício Filho, tá? Para que, assim, se você tiver alguma questão relacionada a isso, dúvidas,
pode mandar mensagem, pode Por favor, tirar, com pode certeza. consultar. Né? A gente traz pessoas aqui que a gente acha que tem essa ideia. E quando a gente fala sobre judicialização, tá tratando o humano. E essa equipe que está aqui, vocês puderam ver hoje que não está falando sobre direito, está falando sobre pessoas. Né? Muito obrigado por vocês estarem aqui. A gente que agradece o convite. E aí, se você gostou do vídeo, se você acha legal, se você acha que ele é importante para a vida de alguém, marca essa pessoa, compartilha, né? Divulga também o trabalho, né? da Felício Filho, porque a gente precisa dos advogados para que a justiça esteja presente, né? Eu acho que é isso, né, Dani? Tem um recado final que vocês queiram dar? Exatamente. Rede social de vocês, telefone, sei lá. A galera tá aí pra vocês, né? Pessoal, muito obrigado pelo convite de vocês. Foi uma honra estar aqui presente, poder falar sobre uma coisa que a gente ama, que é direito. Nosso Instagram é @FelizFilho, do escritório. Qualquer dúvida que vocês tiverem, se a gente puder ajudar, a gente sempre ajuda. E a gente realmente faz essa consultoria. E mesmo que às vezes a gente não responda na hora, a gente sempre vai dar um jeito de responder. Às vezes demora porque a gente tem que até estudar um pouco o caso, ver o que dá para fazer, o que não dá, mas a gente sempre responde. Principalmente aqui o nosso sócio gestor aqui, o Mário, sempre vai dar uma atenção para vocês. Agradecer mesmo o convite, uma oportunidade realmente a gente conversar com vocês, poder falar um pouquinho da gente. Só realmente agradecer, de verdade. Obrigado pelo convite. Uma honra, viu? Agradecer, porque pô, é a nossa primeira vez, né, no podcast. Nem doeu, Não, vai. a gente tá um pouquinho nervoso, mas falar de Foi direito, ótimo. falar de justiça, de direitos fundamentais, depois de 2 minutos a gente já ficou tranquilo. Sim, vocês falam com tanta verdade, Sim, assim, sim. sabe? Amor mesmo, acho que é isso. Sem romantizar, mas amor é o que faz, sim. Acho que vale dizer, né? Obrigada. Eu te agradeço. Obrigada, Léo. Até a Mais próxima. Seguimos espalhando sementes. Tchau, gente.